vai continuar vendo aplicações de derivada e o tema é otimização. Esse nome, otimização, já é um nome que diz um pouco do que a gente vai fazer. Então, essa otimização vai ser encontrar o ótimo. Eu estou procurando o ótimo de alguma coisa. Que ótimo é esse? Esse ótimo é o que a gente faz muitas vezes quando a gente está resolvendo um problema prático, assim, olha, eu preciso ir daqui até tal lugar. Qual é o menor tempo que eu vou gastar? Então, eu vou estar achando o ótimo do tempo. No caso desse ótimo do tempo, eu vou querer o tempo mínimo. Outra coisa que a gente procura o mínimo também é o custo mínimo. Então, eu estou fazendo uma compra, então a gente cota coisas e busca um custo mínimo. A gente está construindo uma determinada coisa, vamos colocar assim, está construindo uma caixa. Eu quero a capacidade máxima dessa caixa. Então, quando eu estou procurando alguma coisa, o ótimo aqui pode ser o máximo de alguma coisa ou o mínimo, dependendo da estrutura que a gente tiver. Então, eu posso querer lucro máximo, posso querer... Dependendo do problema que a gente está buscando vários, né? Ou máximos ou mínimos aí, tá? E isso vai ser esse problema de otimização. Agora, a questão central desses problemas de otimização é o que a gente chama de modelagem. Então, a modelagem é escrever um problema que está lá descrito, um problema como esse, por exemplo, olha, uma caixa sem tampa será feita recortando-se pequenos quadrados relativos aos 4 cantos. E vão ser cortados de uma chapa de metal. Essa chapa de metal mede 12 por 12 centímetros, ela é quadrada. E a gente vai dobrar os lados para cima. Então, foi descrito o problema. Aí vem a pergunta: que tamanho devemos cortar os quadrados das bordas para obtermos uma caixa que chegue à sua capacidade máxima? Então, aqui está dizendo o que está pedindo, ó. Capacidade máxima. Está perguntando qual tamanho deve cortar os quadrados para chegar à capacidade máxima. Então, quando a gente pergunta isso, modelagem, o que é? Significa pegar aquele problema que está em português, descrito ali, e conseguir escrever com uma linguagem matemática. Então, eu vou precisar usar uma linguagem matemática. Como assim? Eu tenho que achar uma função. Lembra que o cálculo todo nosso é de função? Então, a gente vai ter que achar uma função que eu vou buscar o ótimo dessa função. Então, para eu achar esse ótimo dessa função, o que eu vou estar procurando? O máximo que ele atinge, o mínimo, dependendo do problema, a capacidade máxima nesse que eu acabei de ler. Então, essa modelagem aqui vai exigir um conhecimento prévio, por vezes, e a gente vai ver que muitos dos problemas da vida real, ele tem muitas variáveis. Até um problema que a gente pensa assim, de semáforo. Eu preciso descobrir qual o tempo que deve ter esse semáforo no Amazonas, em relação àquelas ruas laterais, para poder o fluxo não ficar tão atrapalhado, né, ter um fluxo melhor. Então, mede-se o tempo que deve ficar um aberto, o outro fechado. Aí, são muitas variáveis. A física costuma falar assim, desprezando a resistência do ar, diminui algumas variáveis para conseguir modelar um problema a contento, né? Um problema que fique bem modelado, desprezando algumas das variáveis. Mas vocês vão ver, quando a gente já vai aprofundando o estudo de cálculo, vão aparecer problemas depois que precisa de continuar com 2 variáveis ou 3. No cálculo 1, todas as funções que nós estudarmos vai ser de uma variável só. Então, a gente está estudando uma f de x, ou uma g de y, ou uma... é o volume que depende do lado. Então, a gente vai introduzir novas variáveis. O volume que depende do lado. Então, sempre no cálculo 1, a gente vai conseguir uma função de uma única variável que a gente vai querer achar o máximo ou o mínimo dessa função, dependendo do problema proposto. Então, isso é um problema de otimização. Não tem uma teoria. A teoria é a mesma que a gente estudou para poder esboçar gráfico, por exemplo. Então, como é que eu acho lá no gráfico máximo, o mínimo, como é que eu ligo esses pontos? Então, a construção é a mesma. Daqui a pouquinho eu vou até fazer uma revisão disso, porque a gente vai frisando com a repetição mesmo, mas... Por enquanto, vamos à parte de modelagem novamente. Então, a primeira coisa que a gente vê, tem um problema que é um texto. Então, que
Que roteiro que eu poderia pensar na minha mente para facilitar isso? A gente está usando como base o livro do Thomas, né? Eu falo Thomas aqui, mas é do Jorge Thomas, o Cálculo 1 é a 11ª edição, né, da Pearson aqui, esse é o volume 1. Então, várias vezes aqui eu vou citar coisas desse livro. Esse livro está muito bem explicado, vou até mostrar um exercício resolvido lá, com detalhes, né? Vale a pena estudar por ele. Então, um roteiro que a gente tem, que a gente poderia pensar, seguinte. Primeira coisa, né? Ó, ideia de um roteiro. Então, vamos ler junto aqui. Primeiro, gente, sem exceção, sempre tem que ler, ler, ler. Então, é matemática que a gente está estudando, mas o português está dentro, a interpretação de texto, do que está escrito ali, né? Então, a gente vai ter que ler esse problema, vai ter que identificar o que foi fornecido, quais são as informações que a gente tem nesse problema. Sempre que possível, a gente deveria fazer um desenho. O desenho representa melhor o que a gente quer descrever. Então, esse desenho ajuda para visualizar. E aí, dá nome às variáveis. Como eu disse, ó, volume, eu vou chamar de V. Ah, eu estou falando de tempo, vou usar T mesmo para tempo, eu vou usar L para lado, vou usar... né? Introduzir o nome das variáveis, de preferência nesse desenho que a gente tiver feito. E aí entra a parte que vai exigir, de certa maneira, um conhecimento prévio, que é escrever uma função de uma variável que descreva aquele problema ali que a gente quer otimizar. E, se eu achei uma função, qual é o domínio dessa função? Então, ficar atento que esse domínio aqui, se eu estou falando de lado, o lado pode ser negativo, mesmo que a fórmula que está descrevendo ali as operações não tenha restrição e possa ser números positivos e negativos. Se eu estou falando de comprimento, então esse número não pode ser negativo. Então, eu já colocaria alguma restrição do tipo, tem que ser maior ou igual a 0. Então, analisar o problema, tá? Pensar, que problema que eu tenho? Não falar assim, olha, esse domínio aqui tem qual restrição? E aí, vai exigir, já que a gente está falando de aplicações de derivada, vai exigir sempre, todo problema que a gente estiver resolvendo aqui, vai ter um cálculo de uma derivada para a gente encontrar os pontos críticos. Então, ponto crítico, eu vou relembrar novamente daqui a pouco, mas são pontos do domínio da função que a derivada é zero ou não existe. Eles são os candidatos a máximos ou mínimos. Então, a gente vai relembrar esses conteúdos teóricos, mas já foram vistos quando a gente estava construindo o gráfico. Então, por último, mentira, penúltimo aqui, né? Analise onde está o máximo ou mínimo. Eu estou procurando o máximo ou mínimo. Onde eles estão? Pode ser que esteja no extremo do domínio. Se o meu domínio, por um acaso, for um intervalo fechado e limitado, pode ser que esse A ou B aqui sejam os valores onde a função assume máximo ou mínimo. Mas em alguns casos a gente vai ver que o nosso domínio é ilimitado. Por exemplo, ele é aberto em zero e vai até mais infinito. Então, nesse aqui eu não tenho como testar. Se é aberto em zero, eu não posso incluir o zero. E se, né, vai até mais infinito, não tem um número que eu poderia incluir ali também. Então, o que a gente estaria fazendo nesse caso? Aí teria que ser uma análise de como se fosse estudar o gráfico da função. Ah, essa função decresceu, atingiu esse ponto crítico, depois cresceu. Então, esse ponto crítico vai ser um ponto de mínimo absoluto. O teste da primeira derivada que a gente tem, ele classifica para máximo ou mínimo local. Mas se a função só decresceu e só cresceu, por exemplo, e é contínua, então aquele mínimo passa a ser mínimo absoluto. E a gente vai estar podendo responder o problema. E por último, não menos importante, lembrar que o que foi perguntado? Se foi perguntado quais são as dimensões que minimizam aquele custo, ou quais são qual é o tamanho do quadrado, como esse que eu acabei de ver, que maximiza a capacidade, então responder ao problema. Então, muita gente faz a conta, fica preocupada assim, esse exercício é de cálculo. Esse exercício de cálculo, então tem que calcular a derivada e achar o ponto crítico e acabou. Então, muita gente, quando está resolvendo um exercício de otimização, esbarra e para nesse passo aqui, ó. Acha, como esse passo aqui é o passo que está usando o cálculo mesmo, que é, você encontrou a função e a hora que você deriva a função, achou o ponto crítico, você fala assim, acabou o problema. E realmente, muitas vezes, a resposta vai ser só o ponto crítico. Mas isso nem sempre é verdade, e a gente tem que verificar. Então, esses 5 aqui é como se fosse o teste para ver se aquele ponto crítico que você encontrou é de fato de máximo ou de mínimo, dependendo do problema.
E não esquecer de responder o problema. Então, não é só, ó, achei o máximo mínimo, acabou o problema? Não. Pode ser que eu tenha que responder lá, deve-se cortar quadrado de tamanho tal. Né? Não é só achei o ponto crítico, né? Responder o que foi perguntado. Então, nessa linha, a gente vai voltar a esse problema. Agora, ó, então, o livro do Thomas, que a gente está usando como base. Esse livro tem esse exercício proposto lá, né? Essa caixa sem tampa que deve fazer recortando pequenos quadrados relativos aos cantos e dobrando esse lado para cima. Então, quando a gente vem aqui e quer montar isso para esse exercício, então, temos esse exercício e a gente quer montar. Então, vamos ler de novo com calma. Uma caixa sem tampa será feita recortando-se pequenos quadrados relativos aos 4 cantos. Então, é como se a gente uma chapa quadrada e a gente vai cortar pequenos quadrados relativos aos 4 cantos. Será que esses quadrados poderiam ser de tamanhos diferentes? A gente quer fazer uma caixa retangular depois. Então, se eu cortar esses quadrados de tamanhos diferentes, será que eu vou conseguir dobrar, soldar para fazer essa caixa? Não. Então, o primeiro raciocínio que a gente tem é assim, eu acho que é melhor a gente cortar quadrados de tamanhos iguais. Então, pensando nisso, a gente vai lá, pega essa chapa aqui, né? E cortei quadrados nos 4 cantos. Qual é o próximo passo? Você vai dobrar e vai soldar. Aí ficou uma caixa sem tampa. Só que nem sempre a gente vai poder fazer isso que eu fiz aqui agora, de pegar o material, cortar, ver o que seria. Então, a gente vai ter que entender isso e buscar fazer com um desenho o que represente essa descrição que está aqui em português. Ó. Uma caixa sem tampa será feita recortando os pequenos quadrados. Então, como é que a gente faria como se fosse um desenho disso? Um desenho. Então, o Thomas fez esse desenho para nós. Aqui no Thomas tem um roteiro também, e o roteiro dele está mais detalhado ainda do que o meu, olha. Então, ó, leia o problema, até compreendê-lo. É muito bom a gente fazer essa leitura no livro também, viu, gente? Ó, faça um desenho, né? Agora, esse final aqui, ó. Teste os pontos críticos, né? Se possível, aí as extremidades do domínio, quando a gente tiver. Então, esse problema que está aqui, ó, uma caixa sem tampa será feita recortando-se pequenos quadrados relativos aos 4 cantos, igual a gente pensou, né, num problema com uma maquete aqui. E aí a gente dobra para cima e faz essa caixa. E aí, que tamanho a gente deve cortar esses quadrados da borda? Então, não é fixo o tamanho do quadrado da borda, então é uma variável. Para a gente obter uma capacidade máxima. Então, aqui, ó, a primeira coisa é fazer um desenho. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente está pensando que tem 12 por 12, a gente veio e falou assim, ó, estou jogando fora cada quadradinho desse aqui, ó, isso aqui foi apagado, a gente não tem esse cantinho mais, foi apagado. Então, esse X aqui, ó, é o comprimento, então esse X aqui é o quanto que mede, então, como eu estou cortando quadrado, é X por X, ó, do lado de cá ficou, ó, X por X. Então, a gente está cortando isso. A hora que a gente solda isso aqui, esse X passa a ser a altura da caixa. Então, mesmo que a gente não consiga fazer um desenho bonitinho, igual o do Thomas aqui, ó, esse X passou a ser a altura. Tá vendo aqui, ó? Esse X é a minha altura da caixa. Ó, esse X que estava aqui em cima, esse mesmo X que está aqui, quando soldou, virou essa altura. Então, a gente tem uma caixa retangular. Aqui eu tenho a base, então eu vou precisar... Quem que vai ser o volume? Vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, nesse nosso caso, a gente está vendo que a única variável aqui é o tamanho do quadrado, que é esse X. Então, a gente vai conseguir um volume dependendo só do X já. Porque costuma ter um problema que tenha outras variáveis e a gente precisa relacionar as variáveis. Nesse caso, a única variável ficou sendo o X. Então, a gente vai ter... a minha base aqui, ó, é quadrada também. Que mede quanto? 12 menos 2x. Por que menos 2x? Porque 12 é o total
e a gente está tirando x de cada lado, ó. Está tirando x aqui e x aqui. Então, quanto que vira esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui em cima, ó, se vocês estão acompanhando comigo aqui, ó. Esse tamanho aqui vira 12 menos 2x, que é esse tamanho que o Thomas apontou aqui embaixo. Então, esse 12 menos 2x é o lado do quadrado que é a base. A minha base ali também é um quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 12 menos 2x, que multiplica 12 menos 2x. Então, fica o quadrado, porque é um quadrado a base. Vezes a altura. Quem que ficou sendo a altura? X. Achamos a função. Agora, quem que é o domínio dessa minha função? Então, quem é o meu domínio dessa função aqui? Então, esse x aqui pode ser um número negativo? Não, é o tamanho do quadrado que eu estou cortando, então ele vai ser positivo. Mas esse x pode valer 50? Como é que eu vou pegar 12 menos 2 vezes x aqui, se esse x valesse 50, ia ficar menos 100, ia ficar um número negativo, então tem uma limitação. Olha, se a gente está dizendo que está tirando x de cada lado, ó, voltando para o desenho aqui em cima, o desenho A. Se eu estou tirando x de cada lado, então na hora que a gente pega isso aqui, ó, o meu x vai poder valer no máximo. Então, ó, eu estou aqui com 12 menos 2x, tem que ser positivo também. Então, o meu x tem que valer no máximo, passando 12 para lá. E aqui fica 2x. Então, isso aqui vai ficar, o x tem que ser menor ou igual a 6. Então, o meu domínio aqui, ó, apareceu. O meu domínio, ele é de 0 até 6. Ué, professora, mas fechado? Se for 0, significa que eu não cortei nada, significa que eu continuo tendo só a chapa inteira, não cortei nada. Então, quem é o volume dessa chapa inteira aí? O volume dela vai ser 0, porque a altura é 0. Não cortei, não tem essa altura x, né? Esse x aqui era a altura. Certo, gente? Ó, esse x é a minha altura. Então, se eu não cortei, o x é 0, eu tenho uma caixa degenerada, porque só tem base, não tem altura. Agora, se eu cortei, fiz o x igual a 6, cortei tudo, ela ficou sem base. Ficou uma caixa degenerada também. Então, se o meu x for 0 ou se o meu x for 6, eu substituir aqui, ó, quem que é o v de 0? É 0. Quem que é o v de 6? É 0 também. Então, eu não estou procurando esse valor, eu não quero volume 0. Eu quero uma caixa com capacidade máxima, eu quero volume máximo. Mas toda vez que a gente pode incluir os extremos do intervalo para o nosso intervalo ficar fechado, essa função é um polinômio de grau 3. Ó, aqui eu vou ter um x ao quadrado que multiplica um x, vai ficar um x ao cubo aqui, quando a gente desenvolve. Mas eu não vou desenvolver no primeiro momento, não. Mas com esse polinômio eu tenho certeza que ele é contínuo. Se a função aqui está no intervalo fechado e limitado, um dos resultados é que ela possui máximo e mínimo. Então, o mínimo é 0. E quem é o máximo? É justamente quem a gente está procurando. Então, quando possível, a gente inclui... Ah, professor, mas eu não gosto. Eu acho muito esquisito esse negócio de falar de caixa degenerada. Eu prefiro colocar o domínio em intervalo aberto de 0 até 6. Ah, então você vai ter que fazer outro tipo de teste. Não vai ser poder verificar os extremos. Então, aqui a gente está fazendo como se fosse testando. Olha, os extremos aqui, 0 e 6, não estão me dando capacidade máxima, estão me dando a capacidade mínima, que é 0. Porque não existe volume negativo. Então, o mínimo é 0. Então, eu vou estar procurando o máximo. Aonde que está o máximo? É essa a nossa pergunta. Aonde que ele vai estar? Se eu abrir os extremos do intervalo aqui, falei, eu não quero nem o 0 nem o 6, eu vou ter que fazer outro tipo de teste. E aí vai ser estudar o sinal da derivada. Ah, a minha função decresceu e cresceu. Então, aquele ponto crítico que a gente achou vai ser um ponto de mínimo. Então, só esse alerta aí que, por vezes, é útil incluir os extremos do intervalo para a gente poder ter esse estudo aqui da nossa função. Então, o que a gente teria que fazer? Voltando àquele roteiro. Voltando ao roteiro. Agora que a gente achou aquela função, volume lá, ó, a gente vai ter que fazer a derivada dessa função. A gente achou a função e achou o domínio. Então, a gente veio até o item 4, ó. Lemos o problema, fizemos um desenho que representasse, escrevemos a nossa função, agora a gente está no item 4 aqui, ó. Calcule a derivada dessa função. A gente achou a função e o domínio. Então, a gente vai ter que calcular a derivada dessa função. Então, lembrando, qual função que a gente tinha achado? A gente achou a função que dependia de x, que era 12 menos 2x ao quadrado vezes x, no domínio de 0 até 6.
a gente escolheu trabalhar com intervalo fechado para poder verificar os extremos. Então, o que eu teria que fazer nesse passo? Calcular a derivada. É um produto. Ah, eu poderia desenvolver tudo para não precisar usar a regra do produto, mas fica mais fácil para colocar em evidência depois e achar onde que é zero. A gente vai precisar achar onde isso aqui é zero. Então, eu vou calcular a derivada usando a regra do produto mesmo. E nesse caso, usando a regra do produto, ó, está aqui dentro, vezes deriva a função que está aqui dentro. A derivada dessa função que está aqui dentro, a derivada da constante 12 é zero, a derivada de menos 2x é menos 2. Agora, com isso, a internet parece que está meio ruim, vou repetir o x mais, vou repetir a primeira função, estou usando a regra do produto, vezes, agora eu vou derivar o x, a derivada do x é 1. Então, ó, usamos a regra do produto. Em azul aqui primeiro o que foi derivado, aqui, ó. Aqui o que foi derivado, usando a regra da cadeia, esse vermelho aqui foi a regra da cadeia, repetimos o x, somado, agora repete a primeira função e deriva o x, a derivada do x dá 1. Então, a gente tem a função derivada, então essa função derivada agora, a gente pode colocar coisas em evidência. Quem que eu posso colocar em evidência? Ó, o 12 menos 2x está aqui e está aqui ao quadrado, então eu posso colocar ele em evidência. Então, colocando 12 menos 2x em evidência, a gente vai obter a seguinte situação, ó. Aqui vai ficar esse 2, que multiplica o menos 2, que multiplica o x. Então, vai ficar menos 4x. 2 vezes 2, tem sinal negativo, x. Mais aquele 12x aqui, ó, continua, vezes 1. Então, coloquei 1 ao quadrado em evidência, sobrou 1 aqui. Então, olha quem está sendo a minha derivada. 12 menos 2x, que multiplica, aqui dentro vai ficar 12 menos 6x. Achamos a derivada. Onde essa derivada é igual a zero? A gente vai estar procurando ponto crítico. Onde essa derivada é igual a zero, onde um dos dois aqui que estão multiplicando dá zero. Então, onde 12 menos 2x é igual a zero, ou onde 12 menos 6x é igual a zero. Então, aqui, ó, onde 12 menos 2x é igual a zero, a gente descobre que o x é 6. É um dos pontos críticos. E aqui a gente descobre que o x é 2. É o outro ponto crítico. Então, esse é um ponto crítico e esse também. Esse ponto crítico 6 está dentro do domínio? Como eu escolhi o intervalo fechado, esse 6, inclusive, já estava sendo estudado, que ele é um dos extremos. E o 2 é um ponto crítico que está dentro desse intervalo. Então, o 2 é um ponto crítico que está dentro do domínio. Então, voltando lá no livro do Thomas, ele fez até o desenho para a gente, olha só. Essa função aqui, ó, a gente chamou de volume, né? O y aqui é o nosso volume. Então, o volume, nesse intervalo de 0 até 6, intervalo fechado, se a gente observar esse 2 que a gente fez a conta para descobrir lá, ó, como é que a gente fez a conta mesmo? Derivando. Ele vai ser o ponto de máximo dessa função. Essa função é um polinômio de grau 3, que ela vem de menos infinito, ó, ela vem daqui de baixo e vai lá para cima. Aqui, ó, ela tangencia o eixo. Por que tangencia? Por causa desse quadrado. Como está com esse quadrado, o 6 aqui é raiz dupla dessa função. Então, eu não estou querendo nem essa parte depois do 6 e nem essa parte antes do 0, porque esse problema aqui não é um polinômio de grau 3 simplesmente. Ele nasce desse x sendo um comprimento, que não pode valer mais que 6, porque a gente estava cortando metade para cada lado, não pode ser negativo. Então, sempre é importante pensar em qual é o domínio, quais são as raízes aí, a gente está falando de gráfico, né? E aqui, nesse caso, foi possível esboçar um gráfico sem muita complexidade. Então, a minha resposta do problema vai ser como? A gente está terminando o exercício, olha. A gente está vendo que esse ponto 2 que a gente achou aqui, ó, vai dar o volume máximo. Vai estar alto. Só que foi perguntado qual é a capacidade máxima? Não, foi perguntado quais o tamanho dos quadrados. Então, a gente teria que responder. Os quadrados, para obtermos capacidade máxima, devem medir 2 por 2. 2 decímetros por 2 decímetros. Essa vai ser a resposta final do exercício. Então, essa é a resposta terminando o exercício.
Quando a gente vier aqui e for escrever essa resposta, ó, vou dar uma apagadinha aqui, só para a gente escrever essa resposta. Aqui ficou meio sem espaço, né? Então, eu vou colocar aqui pequeno aqui embaixo, ó. Resposta final. Resposta. Os quadrados devem medir 12 por 12, ó, mentira, 12 nada, 12 é o total, 2 por 2, que foi o ponto crítico que a gente achou, 2 por 2 decímetro. A gente testou os extremos, como estava incluído o 0 e o 6, no 0 e no 6 a gente tinha volume mínimo, que era 0, e no 2, que é o ponto crítico dentro desse intervalo, nesse domínio aí, os quadrados devem medir para obter capacidade máxima. Eu não vou terminar de escrever, mas é isso aqui o raciocínio, né, de responder ao problema proposto. Então, agora, por que esse roteiro é necessário que a gente sempre, a otimização vai ser achar máximo e mínimo? Mas o que é máximo e mínimo mesmo? Então, relembrando, agora é cenas anteriores que já foram vistas, mas que a gente vai fixando à medida que a gente vai revendo. Então, o que a gente precisa desses problemas de otimização? Encontrar o maior e o menor de todos. Então, a gente vai vir aqui e falar assim, olha, quem é o máximo absoluto ou o mínimo absoluto desse problema? O tempo mínimo, né? O capacidade máxima. Então, a gente está procurando máximos e mínimos. Agora, a gente sabe que isso tem um problema prático. Mas o que vai ser o máximo e o mínimo absoluto? O máximo absoluto em um determinado domínio de uma função que a gente tiver sempre está relacionado com função. Tudo que a gente está estudando em cálculo tem uma função. E como é o cálculo 1, aí é de uma variável. Então, a nossa f é uma f de x. A gente tem o máximo absoluto, é a maior imagem que a função atinge. Então, o f de c aqui é que é máximo absoluto. E a gente fala assim, a f possui o máximo absoluto em C. Mas o que é o máximo? É o f de C. O f de C é máximo. No caso do exercício anterior, o volume em 2 vai ser máximo. Não foi perguntado qual era o volume máximo, mas a resposta seria o volume em 2 seria máximo. Então, o máximo absoluto é o f de C. É o maior valor que a função atinge naquele domínio. E o que vai ser mínimo absoluto? O f de C, mínimo absoluto, é o menor valor da imagem. Todas as outras imagens, então esse para todo aqui, ó, esse símbolo aqui para todo, todos os outros x do domínio têm imagem menor do que a dela. É mínimo quando todos os outros têm imagem maiores. Então aquela ali fica sendo a menor de todas. Então, isso é máximo ou mínimo absoluto. Então, se a gente pensar num exemplo prático aqui, a gente não vai estar preocupado muito com a regra. Por exemplo, esse y igual a x ao quadrado aqui, se a gente estivesse falando de área da circunferência, a gente sabe que a área da circunferência é π raio ao quadrado. Então, a nossa função aqui, ela seria uma parábola, olha só. Dependendo do raio, para cada raio, a gente teria um raio ao quadrado aqui. Então, a gente tem parábolas representando problemas da vida real. Então, imagina que a gente tem essa parábola aqui, y igual a x ao quadrado. E com domínios variados. Quais os domínios que a gente está estudando aqui? Ó? A gente está estudando um domínio reais, isso aqui é a reta inteira, de menos infinito a mais infinito. Então, é a parábola inteira. Essa parábola inteira tem qual conjunto imagem? O conjunto imagem começa no zero e vai até mais infinito. Então, só tem mínimo absoluto, e o mínimo absoluto é o f de zero igual a zero. Esse é o mínimo absoluto dessa função. Agora, se a gente vem aqui e fala que a gente está pegando um intervalo fechado e limitado, então a gente está estudando aqui só de 0 até 2, ó. Então, começa no 0 e termina no 2. Então, eu estou pegando só esse ramo, ó. Então, ela tem o mínimo, que é o 0, e o máximo, que vai ser o f de 2, que é 4. Então, o 4 é o máximo absoluto dessa função e o 0 é o mínimo absoluto, ó. Sempre olhando no conjunto imagem. O 4 é o máximo absoluto e o 0 é o mínimo absoluto. Se a gente abre o nosso intervalo em 0 aqui, ó, o 0 é bolinha aberta, não faz parte. Então, o meu conjunto imagem aqui, nesse exemplo, é aberto em 0 e fechado em 4. Então, ela vai ter máximo absoluto 4, que é o f de 2. Então, só que o 0 não é atingido. Ah, mas faria o limite tendendo a 0. Vai dar 0? O 0 não faz parte do conjunto. Então, não tem mínimo.
Só tem máximo. Agora, se eu abrir nos dois extremos, é aberto no 0 e aberto no 2, tá aberto no 0 e aberto no 2 aqui, ó, o 4 não entrou também. Então, o meu conjunto imagem é de 0 até 4, ela não tem nem máximo nem mínimo. Então, olha como é que o domínio é importante. Com a mesma regra de definição, y igual a x ao quadrado, a gente está tendo, pode ter só mínimo, pode ter os dois, pode ter um dos dois, pode não ter nenhum dos dois, mudando o domínio. Então, para cada caso aqui, se a gente estudar o domínio, esse exercício aqui é lá do Thomas, né? Então, vocês podem olhar com calma no livro do Thomas lá, ó. Então, achar máximo e mínimo olhando, né, o domínio também. Agora, se a função, o resultado agora, né? Se a minha função, ela é contínua e o intervalo é fechado e limitado, como é o caso aqui de um intervalo AB, ela possui máximo e mínimo. Então, por isso a importância de quando nós pudermos, igual foi aquele caso ali para a gente achar o volume, a gente falou assim, ó, vamos pegar o domínio que incluía o 0 e o 6, mesmo tendo uma caixa degenerada, porque fica garantido que ela tem maior e menor valor de todos. Então, porque o conjunto imagem, ele fica sendo um intervalo fechado. Então, ela tem um mínimo e tem um máximo. A gente vai estar procurando, por vezes, um dos dois, mas tem hora que a gente está procurando os dois. A gente vai fazer exercício, falar assim, olha, monte um problema aqui e ache a área total mínima e ache a área total máxima. Então, provavelmente o intervalo vai ser fechado e limitado nesse caso, para a gente achar máximo e mínimo. Tem os dois nesse caso, para a função. Mas aonde eles estão? Aí, fica garantido que tem, pelo menos a gente não está fazendo uma conta toda, assim, ó, está procurando máximo e mínimo, a função é contínua, o intervalo é fechado e limitado, tem máximo e mínimo. Mas onde eles estão? Aí que entra essa ideia de precisa localizar. Pode ser os extremos do intervalo, o A e o B, mas pode ser que seja ponto dentro do intervalo. E aí, imagina que esses 4 desenhos aqui, ó. Se a gente tiver um desenho igual a esse, ó, função contínua, tá vindo de A até B, ela subiu, atingiu o máximo aqui, o M máximo, aí ela foi, diminuiu, atingiu um Mzinho minúsculo aqui mínimo e depois subiu de novo. Então, ela começou no A, terminou no B, com esse formato. Então, ela tem máximo e mínimo dentro do intervalo. Mas pode ser que uma função só decresça, que ela começa nesse intervalo fechado, ela começou nesse valor alto e só diminuiu. Então, o máximo e o mínimo são os extremos do intervalo, o A e o B são os extremos. Pode ser que um dos extremos seja o mínimo e o máximo esteja dentro do intervalo. Pode ser que seja o mínimo dentro do intervalo e o máximo extremo do intervalo. Então, tem casos variados aí de localização desse máximo e mínimo. Mas se o máximo ou o mínimo estiver dentro do intervalo, tem uma característica bem importante, que é a característica de, se está dentro do intervalo, a gente classifica como máximo ou mínimo local. Então, dentro do intervalo, ele se comporta como na vizinhança daquele ponto. Estou estudando aqui só próximo do x2. Aquele valor ali é o maior valor próximo do x2. Então, isso é que é a ideia de local, é olhar perto do ponto que a gente está estudando. Então, uma função, ela tem máximo local ou mínimo local, ó, máximo local ou mínimo local, se a gente está dentro do intervalo, então estou no interior do intervalo, no domínio lá, e aquele valor ele se comporta como máximo, ele é o maior de todos. Só que ele não é o maior de todos no domínio inteiro mais, ele é o maior de todos só perto daquele ponto. Olha, os valores de x que eu estou pegando aqui estão no intervalo que contém esse ponto. Por que eu falo intervalo que contém? Para ter ponto dos dois lados, tá? A gente está pegando pontos aqui dos dois lados. Então, esses valores são máximos locais e mínimos locais. Quando faz isso na intervalo aberto contendo ponto aqui, a gente fala vizinhança do ponto. Tá? Então, isso é uma das características que a gente tem. E aí, a gente tem algum, também do livro do Thomas aqui, ó, a gente poderia ter, meu intervalo começou, tá vendo que a gente não tá nem olhando para o eixo Y agora, tá olhando mais para o eixo X aqui, ó. Meu intervalo começou no A e terminou em B. Eu tenho pontos dentro do intervalo. Então, dentro desse intervalo, esse ponto C aqui, ele é um máximo local. Por quê? Porque próximo a esse ponto, a minha função subiu, atingiu esse valor que é maior nessa vizinhança, depois desceu. Então, ele é máximo. Agora,
Esse E aqui, ele é mínimo. Local também. Por que local? Porque essa imagem aqui é mais baixa que aquela, ó. Esse F de A aqui, ó, ele é o mínimo absoluto, é a menor das imagens. Aquele ali é mínimo só localmente. A mesma coisa aqui, ele é um máximo só local. Por quê? Porque vai ter esse D aqui que vai ser um máximo absoluto. Esse aqui é mais alto que aquele, ó. Mas ele também é um mínimo local, ó. Também é um máximo local. Ele é local e absoluto, porque próximo do D ele se comporta como máximo. Agora, uma característica importante para essa função, quando a gente olha para os pontos dentro do intervalo de máximo e mínimo local, a gente tem 3 pontos dentro do intervalo, o C, o E e o D aqui, que se comportam como máximo ou mínimos locais. Se a função ela tem um comportamento que a gente chama de ser suave, ou seja, ela tem derivada, ela não tem um bico, nesse ponto de máxima, a função teve que aumentar e diminuir, e aqui ela teve uma tangente horizontal, que a gente chama. Então, qual a característica nesse ponto C? A derivada nesse ponto C é zero. A mesma coisa acontece com esse ponto E, ó. A derivada aqui também vale zero. Agora, aqui eu tenho um bico, eu tenho uma coisa que não é suave. O bico pode ser bem reto, o bico pode ser uma coisa assim, ó, igual eu estou desenhando aqui em cima, mas ele pode ser, ó, de um lado vem com comportamento e muda do outro lado. Isso aqui também é o que a gente chama de bico. Nesses casos de bico assim, a derivada não existe. Então, dentro do intervalo, a derivada pode existir e ser zero, nesses pontos de máximo local ou mínimo local, ou pode não existir. Então, isso aqui é uma característica geométrica, né, desses pontos de máximo local e mínimo local. E aí, a gente diz que isso aqui é um teorema, um enunciado. Se a função tem máximo local ou mínimo local num ponto dentro do intervalo e existe a derivada tem que valer zero. Então, a gente está começando a achar os candidatos. Como é que eu vou fazer para achar esses máximos ou mínimos que eu estou interessada? Eu quero o maior de todos. Quero a capacidade máxima. Mas aí a gente vai lá e acha os candidatos. Ó, eu quero achar, se fosse um desenho igual a esse, eu queria só o maior de todos. Mas eu vou e faço a minha listinha de candidatos. Quem seriam os candidatos? Seria o A e o B, que são os extremos do intervalo, e os pontos que estão dentro do intervalo, que a derivada foi zero, e nesse caso não existiu, ó, que é esse bico. Então, mas se tiver dentro do intervalo, que a derivada existe, ela tem que valer zero. Agora, então, esses pontos onde a derivada é zero ou não existe, eles são pontos importantes demais. É o que a gente chama de ponto crítico. Então, toda vez que a gente está estudando um problema de modelagem, a gente vê como encontrar os pontos críticos daquela função dentro do domínio. Então, a gente sempre vai ter que olhar essa questão do domínio, viu, gente? Olha, o ponto dentro do meu domínio, ponto interior do domínio, onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, a gente está fazendo a conta e vai fazer onde a derivada é zero ou onde não existe a derivada. Essas duas perguntas que ficam. O ponto que atende a isso, que está dentro do domínio e a derivada é zero ou não existe, é o que a gente chama de ponto crítico. Então, um ponto crítico é um ponto do domínio onde a derivada é zero ou não existe. Então, aqui alguns exemplos de como é que a gente localizaria, né, graficamente onde a derivada é zero ou não existe e associando essa questão com máximo ou mínimo. Essa aqui, ó, é a parábola que a gente acabou de ver. Então, ela é zero no zero, a gente acabou de ver. Agora, esse de baixo aqui é a função módulo de x. A função módulo de x, a gente conhece, é aquele v na origem, né? Vou fazer um desenho meio ruim aqui, mas só para vocês lembrarem aí, ó. Essa função módulo de x, ela tem um comportamento de ser antes do zero, ela é a função antes do zero aqui, ela é a função menos x. Depois do zero é a função x. Então tem um v aqui, ó. Então isso aqui é um bico, a derivada não existe. Antes do zero, a derivada vale menos 1, depois do zero, a derivada vale 1. Então, aqui teria um salto quando a gente está estudando a derivada, ela não existe a derivada. Então, não existe f' de zero. Então, o zero é um ponto crítico. Então, x igual a zero é um ponto crítico, e nesse caso, ele é um ponto de mínimo. Esse x ao cubo aqui é só um alerta. Quem que é derivado dessa função? 3x ao quadrado. Então, igual a zero para achar ponto crítico. Então, o ponto crítico dela é x igual a zero. Então, ela é um ponto crítico. Só que se a gente for estudar essa função x ao cubo, o comportamento dessa função é assim, ó, ela vem de menos infinito e vai para mais infinito. Ela não tem máximo nem mínimo nesse ponto. Então, nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Então, esse é um dos alertas aí, que fica assim, achei ponto crítico, resolvi o problema? Não resolveu. Porque esse ponto crítico,
x igual a zero aqui, ele é um ponto crítico em que a derivada vale zero, mas, então, ele é um ponto crítico, mas não é nem máximo nem mínimo. Não é nem máximo e nem mínimo, nem local e nem absoluto, viu, gente? Nem máximo e nem mínimo. Então, como é que a gente faria para poder verificar isso? Aí entra a questão do... Aqui, ó. Se o intervalo é fechado e limitado, se a gente tem um intervalo fechado e limitado, verificar que os pontos críticos, as extremidades ali, são máximos ou mínimos, a gente achou todos os possíveis candidatos. Quando a gente tem uma função contínua, intervalo fechado e limitado, a gente vai lá, acha todos os pontos críticos, testa o A e o B, que são os extremos do intervalo, e os pontos críticos. A gente vai ter encontrado o máximo ou o mínimo. A gente vai pegar o maior, achou o máximo, vai pegar o menor e achou o mínimo. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Agora, então, naqueles mesmos exercícios anteriores ali, ó, x ao quadrado, módulo de x ao cubo, estudando nos extremos, a gente veria que nesse caso aqui do terceiro, ó, um exercício para vocês fazerem aí, ó, o menos 1 e o 1 vão ser os valores onde vai atingir. O f do menos 1 vai ser mínimo e o f do 1 vai ser máximo. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 1. Porque essa função fez esse comportamento, ó. No menos 1 ela vai atingir o mínimo, no 1 ela vai atingir o máximo. O ponto crítico não era nem de máximo nem de mínimo. Nesses outros, o ponto crítico é de mínimo, né? Porque o zero é a mentira. O módulo aqui, ó, tá pegando de 1 até 2, não incluiu o zero. Então, o 1 e o 2 vão ser os extremos, porque o zero, que é o ponto crítico, está fora do domínio. Então, a importância de olhar o domínio, sempre. Mas e se a função tem um intervalo aberto, que a gente não pode, né, verificar os extremos, ou a função não é contínua, né? Aí, outra opção. A gente poderia fazer o teste da derivada para verificar. Só que aqui o teste da derivada está falando que a gente vai pegar um ponto crítico de uma função contínua e vai verificar se a derivada muda de positiva para negativa. O que seria isso? Estudou o sinal da derivada. A derivada da função aqui tem um ponto crítico. Ela era negativa e ficou positiva. Então, o sinal da derivada me fala do comportamento da função. Então, a minha função, naquele ponto crítico, olha, se a derivada é negativa, a função decresce. Se a derivada é positiva, a função cresce. Então, o sinal da derivada me fala de crescimento e decrescimento. Então, se a função decresceu e depois cresceu, então o f de c é mínimo. Mas ele é mínimo local. Então, ele é mínimo local. Como é que eu sei globalmente? Globalmente, eu vou ter que olhar o domínio todo, eu vou ter que verificar, olha, a função só decresceu e só cresceu, então aquele mínimo que era local se torna mínimo absoluto também. Mas poderia ter vários pontos críticos e a gente está estudando cada um deles e estudar esse comportamento. Então, aí, eu garanto isso só localmente. Então, ele é mínimo local. Analogamente, se muda de positiva para negativa, então a função vai ter crescido e depois decrescer. Então, o f de c vai ser máximo local. Agora, o que acontece com o x ao cubo lá? Olha, a derivada não muda de sinal. Quando a gente derivou o x ao cubo, deu 3x ao quadrado, que não muda de sinal, é só positivo esse sinal. Então, a minha função crescia e continuava crescendo. Então, o zero, que era o ponto crítico, a derivada era positiva e continuava positiva. Então, a minha função crescia e continuava crescendo. Então, não é nem máximo nem mínimo local. Ao invés de falar máximo local e mínimo local, a gente costuma falar extremo. Não é um máximo nem mínimo local, se não muda de sinal. Então, esse é um resultado importante e é a base teórica para a gente fazer aquele teste. Voltando lá no nosso problema de roteiro, então, o que a gente tem que fazer quando a gente está resolvendo? Calculou a derivada. Esse quinto aqui é aquele teste. Achei mesmo o máximo ou mínimo? Aquele ponto crítico pode ser não máximo nem mínimo. Eu tenho que analisar o que está acontecendo, tenho que fazer o sinal da derivada. E por último, a gente vai ter que responder esse problema proposto. Então, é muito importante saber que não basta achar o ponto crítico. Achei o ponto crítico, acabou? Acabou boa parte do problema, mas continua tendo uma análise a ser feita, de fazer o teste e de responder ao problema proposto.